Então, começando, Neuza Barbosa, do site Cineweb de São Paulo. Oi, bom dia para vocês. Eu tenho uma pergunta, caso para cada um. Para o curta, eu queria saber se que você está tematizando a série, você enveredou por um caminho fantástico, para tematizar isso, uma coisa muito em cima da performance. Eu queria que você detalhasse um pouco esse processo, não ter procurar uma realista e ter ido para esse caminho. E para o longa, para a Suzana, eu queria que você comentasse um pouco esse processo de fazer o filme, porque tem assim, você tem, a Dilma está separada, ela está dando uma entrevista separada, mas em nenhum momento ela vai encontrar com as outras. Eu queria que você explicasse um pouco assim, enfim, o problema da agenda dela e tal, porque embora ela tenha uma participação incrível, né, no filme, eu não sei, eu fiquei um pouco curiosa de saber como é que teria sido uma interação dela com as outras naquele espaço que vocês criaram. Então, assim, a grande maioria, a grande parte das mulheres que trabalharam com a gente no elenco, que foram essas que eu convidei, que são mulheres que trabalham com arte, com beleza, não necessariamente com cinema, então, eram muitas que trabalham com performance. E eu já sou muito inspirada pelo trabalho delas, que é de pensar isso para performance, para dança. E eu queria muito um filme que também desse conta disso, assim, de alguma forma, né? E eu acho que uma coisa muito interessante que a gente quis pensar foi como a gente traz o assédio, só que sem trazer um personagem masculino, uma figura só que desse conta, porque não dá. Não dá pra você criar um personagem, ele não é sobre ele, sabe? É sobre a estrutura que a gente vive, a nossa cultura. Então a gente quis muito trazer isso na rua. E eu acho que a fantasia foi muito divertido também pensar, porque a gente tinha muita liberdade para, por exemplo, imaginar quais seriam os poderes dessas mulheres, assim. Cada uma com a sua história, com a sua luta, mulheres muito diferentes também, assim. E era muito divertido, assim, a Jo, ela é jornalista, então ela escreve, ela tem uma caneta mágica que muda a verdade, assim, tipo, viajando mesmo, e aí a gente conseguiu chegar nas cenas, assim, foi uma aposta mesmo, ir pra essa fantasia, falar disso dessa outra forma. E uma coisa que me inspirou muito foi o texto de J. Mombassa, de redistribuição da violência, que diz muito de uma falta de imaginação que a gente que falta mesmo pra gente fazer uma revolução, pra gente se organizar, é tudo muito certinho, né? Sei lá, nossas narrativas são tão colonizadas, são tão, né, a mesma coisa sempre, e aí foi mesmo uma aposta, sei lá, eu pensei. J. Mombassa é uma performance trans, ela é de Natal. Fala mais aí, pô. Ela é uma pensadora maravilhosa, assim, inspiradora, não mora no Brasil, mora na Alemanha, mas de uma maneira às vezes até precária, né? Passa muita dificuldade lá, né? E a gente teve acesso aos textos dela, e é uma inspiração mesmo para todo mundo. Fortaleza lê muito J. Mombassa, assim, ela teve lá há algum tempo e compartilhou com a gente também essas vivências. É uma pessoa boa para procurar, vale a pena, assim, vale a pena mesmo. Alguém já ouviu falar dela aqui, só para ter uma noção, J. Mombassa? Vocês sabem. A gente fez esse filme, eu acho que durante 3 etapas de filmagem. Assim. A primeira etapa aconteceu de uma forma bastante informal, que foi o primeiro contato que eu tive com as donzelas, que foi na casa da Rita. A Rita, eu conheci a história da Torre das Donzelas em 2011, quando eu li uma matéria. Queria falar sobre a ditadura, queria falar sobre o recorte feminino sobre a ditadura, mas eu queria um lugar que não fosse uma prisão que talvez fosse igual às outras, porque a gente já tem outros filmes sobre isso. E eu fui pesquisar sobre a torre e vi que algo aconteceu naquela prisão que não aconteceu em outras prisões.
E esse algo que aconteceu foi esse pacto entre essas mulheres que estiveram ali. Isso me interessou muito. E eu liguei para a Rita, que era então conselheira da Comissão de Anistia, e falei, gostaria de fazer um filme. Ela falou, vem aqui em Brasília conversar comigo. E eu fui. E aí, uma pizzaria aqui em Brasília, ela olhou muito desconfiadamente para mim, mas eu acho que ela confiou. Ela falou, vamos convidar umas 2 ou 3 amigas, eles não gostam de falar. São 45 anos de silêncio na época, né? Elas não falavam, a própria Dilma nunca gostou de falar exatamente sobre o ambiente. Falou na Comissão da Verdade, porque era fundamental, mas nunca foi em detalhes. E para romper esses 45 anos de silêncio. E aí foi um encontro muito tumultuado, muito difícil. E aí a gente gravamos com elas, foi uma confusão, vocês nem imaginam. Porque tudo vira uma assembleia, tudo tem que ser discutido em coletivo, eu no meio, e eles falavam, você não tem idade para fazer esse filme, você não tinha nem nascido nessa época, e eu, meu Deus, foi enlouquecedor. Passamos por essa fase. Depois a gente decidiu quem tinha falado, não, eu quero participar do filme. A gente reuniu também e fizemos entrevistas com o Fundo Preto, com várias delas. E aí, a partir daqueles desenhos que a gente tem no filme e desses depoimentos, a gente construiu, a Glaucia lindamente, que está aqui, conseguiu fazer uma síntese desse espaço de memória delas. E a gente construiu isso no estúdio de São Paulo, que ficou erguido durante 10 dias. E que elas entravam sozinhas, entravam em grupos. Uma delas, várias, a falta da Dilma é obviamente mais reconhecida, né, por ser quem é, mas a dona Hilda também, que é a mulher do Vigílio, ela estava doente na época. E a Dilma, ela marcou 2 vezes com a gente de ir certo, estou indo para aí, e foi exatamente na época do impeachment, que adiantaram a defesa dela do impeachment. Ela estava organizando para ir em determinado momento, e a agenda dela virou, depois que falaram, não, você vai ter que se defender antes, e aí, e por isso ela não foi. Mas tem outras mulheres que também não foram por questão de saúde, enfim, por outras questões. Ela foi realmente por conta da defesa do impeachment. Tá? Agora, Luísa Neurico, do Estadão. Bom dia. Queria dirigir uma pergunta ao pessoal da Coisa. Vamos fazer uma consideração. Há muitos anos que eu venho a esse festival e ontem, depois do final da sessão de vocês, eu fiquei tentando puxando pela memória e tentando lembrar uma consagração de filme parecida com a que houve ontem, né? Acho que, conversei com a Rosário, acho que a gente tinha que recuar uns 20 anos até o filme, acho que do Murilo Salles, né, que teve Martírio também, mas enfim, foi uma recepção de exceção, né, total, na história do festival, pelo menos da história do festival que eu acompanhei, né? Então foi uma sessão realmente muito emocionante. Eu imagino que para vocês deve ter sido também, queria que falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria então dirigir uma pergunta sobre a questão da construção do filme, porque pela experiência que a gente tem, não basta você ter personagens fantásticas, um tema urgente, um tema emocionante, se você não tem uma sabedoria de construção do filme que conduza a um processo assim, de quase de catarse emocional, como a gente viu ontem. Então eu vejo assim que o roteiro do filme, por exemplo, é de uma ourivesaria quase perfeita, na medida em que vai conduzindo as etapas, processo, militância, prisão, tortura, aí aquele espaço da torre que se constrói dentro da prisão um espaço de liberdade, né? Essa é a potência do ser humano, a potência de vocês, né? Eu queria falar assim, um pouco sobre a construção disso e também da construção daquele espaço cenográfico. No começo eu temia por aquilo, me lembrou um pouquinho o Dog Vic, né?
bolacha Montria, mas eu acho que ficou tão orgânico, tão bem integrado na narração, que eu acho que jogou totalmente a favor do filme. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Essa foi a parte mais difícil mesmo, porque eu tinha, na primeira etapa de entrevistas incríveis, cada entrevista durou mais ou menos de 4 a 5 horas. Botei 25 mulheres falando durante 4 a 5 horas, era um universo muito grande. Eu teria material para fazer uma série de 10 episódios de 1 hora, muito rica de material, mas a gente precisava construir um filme com uma linguagem cinematográfica. O Dogs Vivos sempre foi uma referência, muito porque acontece no filme também, né? Que é aquela coisa da opressão, um espaço de opressão também. Um outro filme que também foi muito, quando eu comecei a pensar na construção, foi o César Deve Morrer, que também é um filme de um único espaço, que são presos, ensinando uma peça, enfim. Eu trabalhei com essas duas referências o tempo inteiro. Por quê? Porque eu tinha depoimentos ótimos que eu podia fazer o filme ao meu mestre Eduardo Coutinho, que era lindo, mas eu precisava trazer a pulsão do que foi essa coisa. Os corpos, né, quando a gente decide colocar aquelas meninas, eu não chamo de atrizes, eu chamo de corpos superviventes ali, para mostrar que essas mulheres foram presas muito jovens, né? A Dilma com 19, tinha gente com 23, tinha a vida com 18. A gente não está falando de pessoas muito maduras sendo presas. Então, a juventude, né, que está sendo realmente oprimida no auge da vida. E essas duas referências sempre fez parte para mim. Assim. Um outro filme que também fazia muita referência para mim era A Imagem que Falta. Porque como que eu trazia isso? Foi um processo longo, bastante longo, de chegar nesses dispositivos que eu chamo, né, de memória, porque aí o que acontece? No final, eu precisava criar não só um dispositivo para o cinema, da linguagem cinematográfica, mas eu precisava criar um dispositivo para elas. Porque eu sabia que elas trabalhavam com psicodrama entre elas, havia algumas, a Rita falava muito disso para mim, que elas faziam esse trabalho de psicodrama entre elas, mas que eu não podia filmar isso jamais, porque seria uma coisa realmente íntima delas. Então, quando surge o cenário da torre, ele é quase uma instalação de provocação, para conseguir puxar o fio da memória. Porque eu sentia que nas entrevistas elas funcionavam de um jeito, no coletivo era outra coisa. E esse coletivo ajudava muito, eu precisava criar esse ambiente ali, e a gente apostou tudo, todo o dinheiro do filme, basicamente, na Nuno. Esse cenário, se desse errado, se elas rejeitassem aquele espaço, a gente não tinha filme, né? Ia fazer um filme de entrevistas. E a primeira a entrar na torre, a gente ficava nos monitores do lado de fora, eu tive quase nenhuma interferência dentro da torre, eu praticamente não entrei lá. A gente ficava com os monitores e elas entravam, e todas as reações eram 2 câmeras lá dentro, e eles captavam, e elas iam falando, porque elas se dirigiam ao câmera, muitas vezes elas não estão falando comigo, elas estão falando com o câmera, assim, eu estou emocionada, e elas ficavam, e a ponto de uma chegar e falar, minha câmera aqui, a Ryoko está aqui, e ela não me deixa mentir, a Ryoko morava perto do estúdio, e ela pediu para, à noite tem alguém aqui, eu falei, eu queria ficar aqui, eu queria voltar para a torre. Isso para mim, acho que para a Glauce, que criou esse espaço de memória para ela, foi algo assim, que para a gente não sabe nem descrever o que é isso. Que eu acho que é o papel da arte, né? Você cria 1000 dispositivos com acontece a mágica ali, e é isso, a mágica, quando elas entravam naquele espaço, embora seja um espaço rascunhado, né? Totalmente diferente, eu acho que a Rita pode falar. Eu acho que gostaria até que ela falasse um pouco como é que foi para ela viver, interagir com esse espaço aí. Primeiro, agradecer a vocês, realmente é um privilégio. Assim como o filme também. Participação no filme, sabe no filme. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso que a Suzana está falando, que eu acho que tem uma importância grande. Porque eu entendo hoje o filme como um filme testemunho. Um filme testemunho é um filme onde há seria importante definir o que é o testemunho hoje para a gente. Eu participo da Comissão de Anistia, então essa questão da memória do testemunho vem sendo muito discutida entre a gente, não só discutida, como hoje há projetos que foram feitos pela comissão, vem sendo feito pela comissão, que são projetos de memória, e eles dizem exatamente, né, da questão também do testemunho e da verdade. Então, há uma diferença entre o testemunho, por exemplo, e um relato, um depoimento.
O testemunho acontece quando há uma escuta. E eu entendo que o filme, ele tem uma característica muito forte nesse sentido. Ele vai além, quando acontecem as falas, acontecem os testemunhos, não só as pessoas dentro daquela estrutura criada, e aí a importância do espaço e das estruturas no cinema também, não só no cinema, a estrutura ela tem uma importância grande na nossa experiência, sempre subestimadas as estruturas, sempre foram. E a gente sabe um pouco disso também. Mas no filme, a torre, ela não é que ela foi reproduzida. E aí o trabalho de arte e o trabalho de confecção dessa torre, porque é uma torre nova, seria uma torre nova, mas é uma torre com quem a gente se identificou. E por que se identificou? Porque ela também foi o espaço do testemunho. Quando as pessoas entraram na torre, elas foram... A Dulce, então, quando ela entra na torre, é fantástica do cinema. Porque a Dulce é como se o passado tivesse sido resgatado naquele momento para ela. Então é toda uma emoção e é uma emoção que passa. Então, sintetizando, porque tem um tempo para cada um e eu vou pensar nisso. Quando o trabalho começou, foi um aprendizado. E também foram momentos em que o testemunho se manifestou. E quando ele se manifesta, quem ouve, no caso a Suzana, também se transforma nesse processo. É um processo que, nas nossas clínicas, ele é terapêutico. Porque não é mais só eu que falo, mas é alguém que escuta, e o que eu falo não é só meu, é um fragmento de uma memória que é coletiva. Então, isso aconteceu o tempo todo. O tempo todo isso aconteceu, nos diversos momentos do filme, porque não eram coisas fragmentadas, etapas, não. Eram momentos e eles se sucediam. Então, nós estamos, inclusive, o nosso modo de estar no filme, de se vestir é diferente no filme. De repente, como é que aconteceu? A Dilma tem uma profunda relação com a gente, profunda relação com a gente. Na realidade, nós somos uma família dela. Em momentos em que ela necessita, ela nos chama de alguma forma. Então isso, e ela foi muito importante porque ela consegue, ela também, o testemunho dela, e eu nunca tinha ouvido a Dilma falando sobre aquilo no cinema que eu vou ver, porque essa questão toda, ela foi muito silenciosa para a sociedade brasileira e para nós, militantes políticos. Eu comecei a falar nisso em 2011, eu acho. Não, um pouco mais. Essa questão da gente não lembrar o que está acontecendo aqui agora, 2011, é uma questão também interessante, porque a memória é assim, ela não é. E a memória do filme, a torre reproduzida como memória, é uma estrutura que diz de uma importância muito grande hoje. Então, eu vi há pouco tempo, eu vou encerrar com isso, num debate lá em São Paulo, uma criminalista, que eu não lembro o nome dela agora, é uma professora da USP, ela falou uma coisa que me surpreendeu, não era uma fala era uma fala no Memorial da Resistência, eu não lembro bem o tema qual era, mas ela falou o seguinte: as pessoas que têm condição de denunciar o sistema prisional brasileiro são as pessoas que passaram pelo presídio, principalmente os ex-presos políticos. Porque ao chegarem no presídio, eles tinham uma consciência política, eles viam aquele espaço todo de uma forma diferenciada. Então, são essas pessoas que têm condição. Na hora eu pensei, mais uma responsabilidade que a gente assume, no caso eu, naquela hora, porque realmente é uma amostra também, quer dizer, é uma demonstração do que é o sistema prisional brasileiro, vivenciado por pessoas que conseguiram transformar tudo aquilo que acontecia em momentos de alegria, em momentos de felicidade, muitas vezes. Eu lembro, a Lúcia não queria sair também, não era só eu que queria dormir da torre. A Lúcia Coelho, ela não queria sair no dia em que ela fez as roupas estavam dentro, tinha chegado sem malas, claro, nem sem sacola, mas era mais um saco. Ela dizia assim: eu não quero sair. As pessoas colocavam a roupa dentro do
saco. Ela dizia, não, o filme tem com a roupa. Ela saía distribuindo a roupa, porque eu vou voltar, eu não quero sair daqui. Então, e a escolta estava esperando, então não dava tempo. Ela dizia, vai. Enfim, vamos parando aqui, mas o filme tem essa importância. Resumindo, é um filme que traz, é um filme de memória, é um filme de testemunho. Isso é importante, eu acho, para quem faz cinema também, pensar isso. O que é um filme de testemunho? Nós estamos, a Suzana está, nesse sentido, eu não sei, colocando uma questão. O que é um filme de testemunho? Filipe Pitanga, você agora? São duas perguntas rápidas também. Em primeiro lugar, parabéns. Mas eu gostaria também de falar parabéns não só para os dois filmes. Eu queria parabenizar o festival por ter harmonizado os dois filmes juntos e por ter nos dado aquela sessão. Aliás, as duas sessões. Foram duas sessões muito poderosas nos dois horários. Então, em primeiro lugar, perguntar à Bárbara e à equipe como foi o trabalho de direção de fotografia, porque foi falado da performance, mas tem algumas cenas, alguns quadros ali, que mesmo que a equipe tenha trazido performances orgânicas em comum, como foi poder capturar e transformar em cenas que realmente serão quadros que eu irei lembrar, como quando a personagem engole o sol, os grafites que elas deixam na parede, ou quando elas amarram a estátua, usar stop motion, que foi uma surpresa quando o filme já chega no seu final, você consegue se surpreender de novo, e eu acho que tem várias chaves ali que conseguem isso, graças ao trabalho da cultura e de quem bolou a encenação. E Suzana, eu chorei tanto ontem. Suzana, meu reservatório de água assim, o país está muito seco, Brasília, pelo amor de Deus. Eu realmente não tenho nada, mas eu estou olhando assim para você e fico estupefato. É bem difícil, olha lá. Outro pontinho, que eu também não me aguentava. Vamos lá. E com Cabra, que ele consegue fazer aquele projeto que traz, claro, historicamente, todos aqueles anos encapsulados numa memória, e você conseguiu fazer isso de certa forma também, mas de uma maneira muito original. Falamos do dispositivo. Você criou um cenário para ressuscitar uma memória e fazê-las interagirem com ele, aquelas experiências, as primeiras entradas delas, aquilo quebrava o meu coração e ao mesmo tempo depois vocês reconstroem enquanto aquilo foi subvertido positivamente. Então, perguntas são duas. A primeira, você optou por inserir um docudrama ali em relação às atrizes mais jovens que interpretam elas. Quando eu vi, eu fiquei aqui, em cima do muro, vamos ver onde é que isso vai dar. E foi de uma delicadeza que dá certo. Elas não tiram a potência dos relatos e elas conseguem se inserir. Eu queria saber como foi esse trabalho, se elas chegaram a conhecer as donzelas, como elas puderam ser ensaiadas para poder respirar aquela história e ao mesmo tempo ser só um fotograma da memória e não personagens de fato, que eu acho que foi interessante nesse dispositivo. E a segunda questão tem muitos relatos, horas e horas e horas, e você consegue destruir para depois reconstruir. Como foi o processo de montagem para conseguir ter essa coerência na quantidade de material registrado. Obrigada pela pergunta. Então, Irene, que fez fotografia, está aqui com a gente, mas eu acho que por conta de ressaca ela não conseguiu chegar no debate. Ontem a gente comemorou um dia, mas ela esteve também pensando no roteiro, sabe? Então, isso foi muito importante, porque eu não cheguei com o roteiro pronto, eu cheguei com uma proposta, e a gente foi pensando as cenas juntas, e muito do que vem dessas atrizes, do que vem do poder delas e como a gente consegue gravar isso de uma forma, não sei se é certo dizer isso, mas meio orgânica mesmo, assim, brincando com o que o cinema pode oferecer, que não seja, sei lá, computação gráfica. Então, por exemplo, o pixelation, a animação do fim é uma coisa que eu me interesso muito. Estou migrando para a área de animação, que é de muito interesse assim, trabalhar. Então, vinha muito também disso, assim, como que a gente pensa aqui uma coisa muito louca, que elas consigam fazer, que a gente invente um jeito também de gravar isso, que
que seja fake, assim, mas que a gente aposta nisso e não quer ficar perfeito, mas que funciona também. Enfim, acho que é isso. É uma pena que ela não está aqui, mas é isso, ela estava no roteiro também, pensando junto quais seriam essas cenas, como a gente vai gravar isso, então foi muito também de conversar desde o princípio. Né? Só lembrei agora, falando que a gente também pensou, era uma proposta do também, reestruturar esses lugares do corpo. E aí eu acho que quando a Bárbara chega com o roteiro pronto e a fotografia, a produção, todos esses temas são muito potentes, né? Pensar o feminismo, pensar a mulher, pensar isso, mas como a gente também entende isso como estrutura no cinema. Então acho que a proposta do filme também de não anular nenhuma questão, seja das atrizes, seja da direção, ou seja da fotografia, como a gente repensa isso. Também foi uma proposta. Eu acho que essas duas coisas, quando a gente olha para a fotografia e pensa nesse lugar desse quadro, que também está com a performance, com esse olhar, então é uma coisa mais dialoga muito. A pergunta sobre o primeiro dispositivo, né? Que eu não chamaria de docudrama, assim, mas eu entendo que contém. Porque elas não têm um papel específico, né? Acho que elas trazem a atmosfera de alguns momentos da torre. Não que elas não têm nomes, elas não representam exatamente quem, e não reproduzem cenas diretamente. Eu precisava exatamente dessa energia, essa pulsão de jovens dentro daquele lugar, para que as pessoas tivessem um pouco da noção do que foi esse corpo aprisionado jovem ali dentro. Foi o último dispositivo, a gente não tinha mais, né, o mundo praticamente. A gente conseguiu um grupo de atrizes voluntárias, porque o filme já não tinha mais recurso para fazer. E a gente chegou um grupo de... A gente ligou para uma das atrizes que mobilizou outras. E para mim isso virou uma coisa super importante no filme, que você consegue ver essa juventude ali aprisionada. Eu nunca fiz nada com docudrama, então eu também tenho esse medo, e eu acho que a gente conseguiu diluir ali de forma a criar apenas uma atmosfera de corpos, não necessariamente reproduzir cenas. Elas nunca encontraram as donzelas em nenhum momento. Só foi no final, quando eu li o roteiro, eu falei, eu acho que é importante a gente ter isso aqui, o jogo de vôlei que a gente cita, a cozinha, e algumas coisas, alguns ambientes a gente deixou. A única cena dirigida foi a cena da Guida, que foi a cena da vagina, do espelho. Porque essa é uma cena da Guida e eu me senti... eu gostaria que fosse uma delas que dirigisse, porque é uma coisa super delicada. Nem todos passaram por esse processo na torre, mas eu escolhi fazer essa cena por uma questão de que ser mulher não é só se sentir politicamente mulher, mas biologicamente mulher também, né? Então, eu achei que era importante ter aquela cena, a atriz não é uma atriz, é uma jornalista feminista que se voluntariou para fazer aquela cena, então aquele corpo, né, nenhuma daquelas meninas, foi alguém também que a gente quisesse que entendesse essa cena do filme como um posicionamento político também, e de falar desse órgão feminino tão temido, né, tão bloqueado no Facebook, no Instagram, então a gente fez questão de colocar no filme. Então foi a única cena que uma donzela dirigiu. Isso a vida, ela estava no monitor, ela falou, faz isso, faz aquilo, foi exatamente assim que aconteceu. O resto elas não tiveram nenhum filme. Aí, em relação à montagem, eu vou passar para a Célia. Só ajudar a conceitualizar duas coisinhas aqui. Eu acho que a gente fez um trabalho enorme, né, para tentar entender como que a gente ia acessar a memória dessas mulheres. Era uma memória que, para muitas delas, estavam começando, né, a ter acesso e a trabalhar nas clínicas de testemunho e tudo mais, né, mas muitas delas simplesmente não estavam trabalhando, continuavam com essas memórias lá presas no passado, né. A gente teve personagens que só foram contar com os seus filhos o que elas tinham passado na torre quando a gente chegou com a equipe e a câmera lá, quando elas tiveram presente das situações que de fato elas iam dar um depoimento, então elas começaram a falar com os filhos. Então a gente estava mexendo com memórias que estavam presas no passado, recalcitradas, amarradas, né, seja pela vergonha, seja por toda a experiência que elas viveram, por toda a dor que elas tiveram no passado, e de alguma forma a gente tinha que trazer isso para o presente. Ao mesmo tempo tinha que ser de uma forma suave, a gente tinha que respeitar o processo de cada uma delas,
que era completamente diferente. O processo de acesso à memória de cada um de nós é diferente. Né? Então a gente fez literalmente uma artesania, né, de processos, de pequenos dispositivos para conseguir trabalhar essa memória. A gente chamou isso de uma cenografia da memória no primeiro momento, né, de como que a gente vai construir um ambiente, esse espaço, né, onde cada uma delas, da sua forma específica de acessar a sua memória, entrasse naquele espaço, né, e percebesse que espaço era dela. Não o espaço físico em si, mas o espaço relativo à memória que ela tinha na torre. Né? Então foi sempre um diálogo com esse universo da memória. Né? E junto disso, de certa maneira, bom, aí eu até poderia falar mais do trabalho da Glaucia e do trabalho de garimpo que a gente fez, porque a gente foi juntando pecinhas das coisas que eram próprias delas, que elas tinham na torre, como recuperando essas coisas durante meses, para que quando a torre estivesse lá, elas chegassem, né? Elas poderiam até estranhar primeiro, né? aquela construção de metal, aparentemente dura, né? Mas ao mesmo tempo translúcido e suave, né? Mas quando elas fossem entrando dentro das camas, das coisas, elas fossem reconhecendo os objetos que elas viam na época da torre. Não era exatamente aquele objeto, mas muitas vezes era muito parecido e muitas vezes era o objeto dela. Né? Então a gente foi criando várias, vamos dizer assim, armadilhas de memória, pequenos dispositivos para que elas pudessem se apropriar da torre. Né? E quando a Suzana propôs, né, de trazer esse elenco né, dessas atrizes para reviver algumas situações, a gente não estava falando de reviver, de fazer um docudrama. Né? A gente estava falando de construir imagens, né, que eram relativas a memórias delas também. Né? Era a forma como elas escreviam. Então, se foi um docudrama desse sonho, um docudrama onírico. Né? É uma reconstrução onírica. Bom dia. Eu sou a Célia Freitas, eu fui a montadora do filme. Esse filme foi montado a 4 mãos também. Eu tive um parceiro também incansável, que foi o Paulo Manhar, que trabalha com a Suzana, a produtora dela. Enfim, ele estava debruçado também no material há anos, né? E eu entrei na fase final, fiquei uns 3 ou 4 meses na montagem do filme. Eu acho que tiveram 3 grandes desafios. Né? Um era realmente construir um arco narrativo, né, com 30 mulheres potentes e fortes e de uma sensibilidade e profundidade que tinham visões singulares e você construiu uma história única a partir de 30 relatos diferentes, algumas estavam naquele espaço, outras não. Então a minha visão foi desde o início que eu falar assim, olha, eu acho que o grande personagem também é a torre, né? Esse cenário, esse encontro, então vamos tentar construir a linha narrativa por aí. Né? Então, desde o início também foi muito interessante, a gente tinha uma sala de montagem que eu trabalhava com o outro editor junto, né? E a gente tinha um grande quadro que tinha as fotos de todas as donzelas que eu não conhecia, eu não lembrava os nomes, e não tinha, às vezes conhecia uma, outra não, e porque realmente eram muitas mulheres. E também tinha um desenho assim, do roteiro que a gente foi construindo desde o início com a Suzana, com a Gabriel, que é assistente roteirista também, falando assim, tentou desenhar até esses atos do filme. Né? A gente tem um primeiro ato que também foi a construção, trazer pela montagem esse dispositivo, tentar potencializar para o espectador esse dispositivo também na montagem. Então foi tentar, a montagem tentou trazer esse jogo, essa regra do jogo, e para a linguagem da montagem, toda essa sutileza do dispositivo da filmagem. Então, eu tive também um parceiro incrível nesse processo, que foi a Flávia Tigre, que fez a música, que a música foi uma pontuação também, a gente tentava, através da música, pouca música, né? Então, às vezes a música vinha grande e a gente fala, não, vamos diminuir. O trabalho de montagem foi muito diminuir também, diminuir as atrizes, diminuir a música, diminuir o cenário, diminuir tudo para poder trazer essa sutileza, essa emoção sem errar na mão, né? Então, os pontos de virada do filme, eu ficava construindo com a Flávia, com a Suzana, aqui tem uma virada, vamos tentar a música fazer isso, não, a música está
reforçando uma coisa que a gente já está se vendo, vamos tentar criar um contraponto, né? Então foi muito esse trabalho. E o outro desafio da montagem também é que tinham, vamos dizer, 3 camadas de imagens ou de linguagem, né? Que eram o cenário, as novelas do cenário, a gente tinha elas dos depoimentos individuais no cenário, tinha esses depoimentos no fundo preto. Então, a gente tentou estabelecer uma linguagem que equalizasse essas 3 camadas. E, ao mesmo tempo, a Dilma era uma personagem muito, assim, vamos dizer, fora da curva, muito, se sobressaía muito, então a montagem também foi um desafio colocar ela exatamente no mesmo nível das outras, entendeu? Para mim, ela sempre foi uma personagem como todas as outras, apesar de, claro, ela ter essa dimensão política, que óbvio que não estava indiferente a isso, né? Mas o desafio foi sempre diminuir, e colocá-las como todas as outras, que era o papel dela nesse filme também. Mas eu acho que ela também trouxe muito a questão até da construção final do filme, que foi assim, eu acho que teve uma virada, vamos dizer assim, para o terceiro ato do filme, que era uma das conquistas dela, enfim, de festa, de desfile, de conquistar a cozinha, foi a formação política, entendeu? Foram assim, eles estavam ali estudando, não estavam ali à toa, estavam conquistando, né, uma formação política, uma liberdade que vinha muito pelo estudo, pela política que se fazia lá dentro. Então eu acho que a Dilma foi um personagem importante para construir esse momento ali da torre. Realmente, assim, foi um trabalho de ourivesaria, né, bastante intenso. Agora, Suiene Correia, de Sergipe. Primeiro, parabenizá-la pelo filme, né? Antes mesmo de ver, eu já tinha esperado que ia ser um sucesso. Não só pela temática, mas um pouco pelo que a gente conversou antes. E são 2 perguntas. A primeira é com relação ao trabalho da trilha, né? Eu acho que tem uma coisa também muito interessante no filme, que são os ruídos, né? Os barulhos dos cabeados, dos sons metálicos, tudo isso que também eu acho que faz com que a gente faça uma imersão, né? Naquela atmosfera, naquele ambiente, que apesar da gente não ter vivenciado a experiência, mas eu acho que dá para a gente também imaginar muita coisa. E com relação à militante, que me desculpe, eu não consigo lembrar o nome dela, que estava grávida, com relação ao parto, né? Eu não sei se ela está aqui, me desculpe mesmo, são várias pessoas, vários nomes, eu não consegui decorar, mas eu fiquei imaginando como é que foi esse parto, se foi lá dentro, quer dizer, essa experiência que deve ter sido bastante traumática. O desenho do som do filme sempre foi uma das preocupações nossas narrativas. Para mim é uma linha narrativa do filme. Toda vez que você grava o filme com um único espaço, então o desenho de som foi uma coisa que a gente trabalhou muito, né? Célia, Flávia, gostaria até que a Flávia pudesse falar um pouquinho, vou dar esse cuidado com o desenho do som a gente tinha, eu tinha filmado no presídio feminino no Recife, e eu tinha o som ambiente desse presídio feminino. Esse som ambiente está no filme. A gente trouxe o som real de um presídio feminino e colocou vários burburinhos que vocês ouvem no filme, de um presídio real que existe, de presas comuns, que eu tinha gravado no Recife. Tamanha a preocupação que a gente tinha em trazer essa pulsão desse espaço, essa vivência, não construir nada que não fosse absolutamente orgânico. Então, isso foi uma camada de desenho de som, e aí eu quero dar. Primeiro, ela contribuiu muitíssimo, a Flávia fez uma trilha esplendorosa, que eu acho que é isso, tentar tirar ao máximo e trazer essa potência. O Bernardo Zera, que fez a finalização de som, também desenho de som, foi também um cuidado, teve uma paixão, se envolveu com tamanha dedicação, que eu acho que a gente vê isso no desenho de som, fiquei muito feliz, porque essa era uma preocupação muito grande para mim. Vou passar para a Flávia. Bom dia. O Torre, ele tem essa alma, né? É um filme que todo mundo que toma contato se emociona. Eu vi diversos cortes, a Célia e a Suzana foram me ambientando nesse universo, e todas as vezes, consciente, racional, tendo que criar
mexer em som, mudar oitavas e tudo mais tecnicamente, eu chorava, eu ria. Então tem um envolvimento de alma com esse projeto. Ele é visível aqui, né? Tanto para o espectador quanto para quem realizou. O som do filme sempre foi, desde o início, Suzana falou dessa preocupação. Estamos num ambiente de confinamento, não vamos reforçar o drama é aquilo, é cru, né? Ao mesmo tempo, também não é um ambiente só cruel e rascante em termos de sonoridade. A gente começou, né, Célia também. Nossa, as decoupagens de Célia são sensacionais. Assim, Flávia, agora é azul, tá? É uma coisa, uma temperatura azul, depois vamos para o vermelho. E eu acho sensacional, porque essas traduções, elas são a arte, né? De você chegar na temperatura, né? Perfeita. Então a gente começou com uma coisa muito metálica, realmente, de reforçar o barulho da cela, das canecas. As canecas foram uma inspiração, né? As gotas, aquilo que há de, enfim, de real na cela. Mas aí nós pensamos que também tinha um elemento humano, o elemento onírico. E isso talvez viesse de dedilhados, de cordas. A gente usa a viola da gamba, a gente usa o charango, que remete à Violeta Barra, aos cantos revolucionários. Então, é uma imensidão, né, de dispositivos sonoros também que a gente teve que equilibrar. E Célia cortando. No final, quase no final do filme, Suzana fala, Flávia, sabe o que é? Eu acho que nós temos que tirar o violão. Eu falei, mas tá bom. Da onde? Acho que de tudo. Eu falei, de todos os anos, você está pensada. E é sensacional que só ela sabe exatamente, no final das contas, qual é o resumo da ópera. E eu tirei o violão e ele ficou mais com uma sonoridade grave, né? E a contida, como Célia também sempre quis. Então, olha, é um trabalho de equipe e foi muito prazeroso. O som entrou aí como mais uma ajuda de contar uma história que é uma história poderosa. O Bernardo Silva foi fundamental para costurar, né, essa história do desenho sonoro mesmo, né, e chegar a essa temperatura que vocês viram. Olha, mais 3 inscrições e a minha será a última, mas ainda dá tempo de mais uma inscrição, porque nós temos que acabar às 11 horas. Você quer voltar? Ah, desculpa. Desculpa. A Eva saiu um dia antes, porque acho que eles ficaram com medo. Imagina essas bruxas todas fazendo esse parto na cela. O que aconteceria com essa criança, né? Porque às vezes seria uma criança potencializadíssima, de tudo aquela sororidade. Ela foi liberada um dia e ela fez todo um enxoval, inclusive ela levou bastante coisas do enxoval da filha. Ela levou para dentro da torre, a gente tem isso filmado em detalhes lá. Acabou de contar que a gente ficou coisa. Mas elas fizeram esse enxoval porque elas faziam questão do artesanato, então esse enxoval foi todo feito na torre. Ela saiu de lá, fez uma atividade, teve a filha. Não sei se voltou depois, mas eu acho que ela foi liberada. E eu acho que chegou um momento que eles já tinham medo dela, sabe? Assim, eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo ali. Tinha aquilo que chamam do pelo que ela zaia, aqui já na torre, sabe? Tinha uma coisa ali que queria até um pouco que a Ana falasse um pouco. Você conviveu com a Eva lá? Grávida? Não. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi, que a Ana também me acompanhou desde o início. Ela foi uma super consultora do projeto. E ela me aconselhava, me orientava, me apontava caminhos. E queria que você falasse um pouco como foi a experiência para você aqui. Gente, olha que por esse debate, pelo que eu vi ontem, eu acho que a gente salva o Brasil. Uma carga, sabe? Uma força enorme. Eu estou de ressaca. Eu estou de ressaca emocional. Foi cansativo. Mas é o seguinte, a Suzana é de uma coragem. Suzana, você seria uma novela nossa. É guerreira, ela é de uma coragem. Contra tudo e contra todos, perto do golpe, vamos fazer, o que a gente vai fazer, não tem o que fazer. Agora não, imagina, Dilma, o povo.
mas ela foi indo. A equipe também, eu já conheço de outros carnavais. Esse é um filme que eu participei até um pouquinho mais de longe. Porque se vocês se deu para perceber, tem várias meninas, a gente se chamava Meninas e Meninos. Então, continua a azar, tem nada a ver com a idade. Tem várias meninas que estão com roupas diferentes, arrumadas diferentes, porque a tomada foi feita em vários dias. E eu fui a São Paulo uma vez para uma tomada, embora a gente converse antes, depois e tal, mas lá só fui uma vez. Então, a mesma roupa, o tempo todo. Eu não sei se dá para reparar, mas o cabelo desgrenhado, e o casaco abóbora. Porque eu fui um dia, aliás, estava um dia frio, horroroso, em São Paulo. E o que me chama a atenção hoje, que nós estamos no dia 16 de setembro de 2018, né? Eu sempre faço questão de remeter ao presente. Esse trabalho de memória, de coragem dela, especialmente ela e da turma dela, o nosso é de tentar ultrapassar nossas barreiras para conseguir relembrar, reviver e deixar lá, porque nós estamos aqui hoje. E a barra hoje é muito pesada. Aquela nossa história, a gente não resistiu à toa. A gente resistiu à opressão, a gente queria justiça social, etc. E hoje a gente continua querendo. E a situação está péssima, né? A questão da violência de Estado é terrível, a gente sabe de tudo isso. Eu falei, bom, se esse filme está ganhando essa força, é porque tem muita gente, tem muita potência em nós todos, né? Não só no que a gente viveu. Eu preciso, é uma necessidade, de uns buracos. A minha vida não foi só à toa. A minha vida de prisão não foi só à toa. É porque o negócio é tão imenso dentro da gente, tudo que a gente passou, a relação que a gente tem, as meninas que estão aqui, eu olho cada uma e a gente se internece. A Marlene que eu revi, e foi assistente de dentista na cadeia, no Tiradentes da Marlene, que era uma companheira dentista. A Marlene era dentista na boca. Conseguiu. Criciúma, Santa Catarina, é isso? Pois é, eu vou lá um dia conhecer. Bom, queria falar o seguinte, já para perceber que eu não tenho corte institucional, né? Eu sou militante mesmo. Algumas de nós conseguiram refazer, isso é conjuntural, isso não tem exatamente a ver com a posição política, o que fazer, etc. E tal. Conseguiram se manter mais perto da Dilma, porque também ela morava em São Paulo. E eu, por exemplo, nunca estive diretamente com ela. E me preocupava, mas nós somos o que somos, né? A gente exacerba só as nossas capacidades, habilidades, funções, etc. Dilma tem uma capacidade de análise enorme, gente. Ela a gente pensa, a gente fala, a gente conversa e tal, mas ela tem que falar a maneira dela falar, a maneira dela ver as coisas. Muito interessante. E eu acho que isso tinha que fazer parte do filme. Uma coisa que fica esse buraquinho e que eu tenho que ver, muita coisa deve ser cortada. Eu mesmo disse, não, fica demais, né? Não dá para não lembrar dos nossos companheiros, das nossas companheiras mortas e desaparecidas. Nós tivemos uma companheira na torre, uma linda companheira, que se chamava Eleni Teles Bariba.
quem nós cantamos. Tudo na escada, de qualquer jeito, vai sair com o olhinho na cabeça. Vai sair ótimo. Eu lembro perfeitamente o dia que ele saiu, que nós cantamos para ela, porque ela começou antes de sair. A gente chamava ela de periquitinha. Ela era baixinha, pequenininha. Quando ia jogar vôlei era um desastre total. Não fica pronto aquilo, não. Ai, a bola. Era professora de teatro, acho que na USP, de grego. Nós vimos ela sair. Essa companheira desaparecida. 3 meses depois. A gente vivia numa gangorra emocional entre não se deixar bater, né? Me chamavam de Ajax ou de Alegria de Viver, a outra chamava assim. Todo mundo tinha. Posso revelar? Todo mundo tinha apelido. Ana, poucas não tinham. O seu depoimento está maravilhoso, mas nós temos um monte de inscritos aqui. Não, então vou revelar, hein? Então revele rápido. A Dilma era Mineirão. Bom, Irene Teles Guariba presente. Com certeza. Devido ao adiantado da hora, que nós temos só mais 20 minutos, eu vou pedir que todos façam as perguntas e elas respondem em bloco, tá bom? Então agora é o Daniel Schenker do Rio de Janeiro, depois é o Hamilton Pinheiro de São Paulo. Carlinhos, você retomou a inscrição? Tá, então Carlinhos, que tinha saído, voltou a se inscrever, Carlos Alberto Matos do Rio, Orlando Margarido de São Paulo e eu serei a quinta e última. Então todos em bloco para respostas. Por favor, quem quiser uma caneta para anotar, mas eu anoto e ajudo. Então, Daniel Schenker. Susana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito da câmera. Você filma bastante os rostos em close e outros fragmentos de partes do corpo. Então, eu fiquei um pouco com a impressão de uma dramaturgia do corpo através da câmera. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Rosário esqueceu de citar o Clara Estrela, né, que a gente levou lá para o festival, o filme da Suzana Lima. Suzana, são 2 tempos, o teu filme tem 2 tempos. O tempo do relato, da realidade, do que elas sofreram lá, e o tempo da reinvenção. Como elas se reinventaram para sobreviver àquela crueldade que elas estavam vivendo ali. Você evita o sofrimento, né? Como o filme da Emília Silveira, 70, que evitou também relatar, né, as torturas, todo o drama que elas passaram. Você vai mais do lado positivo de como elas se reinventaram. Queria saber se você tirou alguma coisa de relato mais cruel dessas mulheres na edição. Agora é o Carlos Alberto Matos, depois o Orlando e depois a Marlene Socas, que é uma das donzelas, não é isso? Vai pedir um tempo para dar um pequeno depoimento. Oi, Suzana e Célia. Eu fico pensando assim, até que ponto vocês tiveram preocupação de também não deixar que esse filme fosse um oba-oba, uma celebração da felicidade dentro da cadeia e tal. Essa coisa de tirar a visão penitente da cadeia também tem um limite que não pode ser ultrapassado, né? Então, essa medida, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa preocupação de vocês para alcançar essa medida, que foi muito bem alcançada. Oi, bom dia. Desculpe se os dados que eu vou perguntar lá foram falados, mas eu queria saber se há um número oficial de quantas mulheres passaram ali, o seu recorte atingiu quantas mulheres, foi necessário até cortar e editar, né? Até por ofício de alguma dessas mulheres, eu fiquei sabendo que elas passaram por ali, né? A Eleni Guariba, né, que obviamente desapareceu, enfim, a gente tem só o relato de memória dela ter passado ali. Mas Daí Benedito, que eu nunca soube, né, uma grande fotógrafa, onde eu comentei, a Janice Teodoro, que é professora na USP, foi minha professora, uma pessoa rigorosíssima, duríssima, mas agora eu passo a vê-la com
com mais ternura. A coisa, para o primeiro ano do universitário chegando ali, era dura. Né? Então, eu queria saber se essas pessoas, de alguma forma, tiveram um pouco mais de elaboração, de preocupação para falar, se mostrar no filme, etc. Né? Outra coisa, se eu não me engano, ainda existe o portal, a entrada do presídio. Eu queria saber se você não quis, para evitar sair do jogo de encenação, dos depoimentos, flagrar isso, até para localizar onde foi, né? Mas eu acho que é um local em São Paulo muito simbólico na cidade, né? Do local que ele está. E por fim, ouvir das donzelas presentes, tem um lado que me passou de todos os depoimentos, que vocês constroem ali, na medida do possível, uma situação de felicidade, né, possível entre vocês para segurar a onda, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu fico pensando como é que aquele tipo de gente que fazia isso, aquelas autoridades, deixavam isso. E se isso não seria um modo até de método para tornar o que vem como tortura pior, né? Ou seja, deixa elas aí curtindo, dá uns livrinhos para ela, né? Se isso de alguma forma não poderia ser uma coisa psicológica, até para ser mais ainda urgente, como é que vocês viam esse respiro, entre aspas, ali dentro? Obrigado. Nós precisaríamos do dia inteirinho, né? Então, eu vou fazer minhas breves perguntas e a Marlene faz a referência dela, respondemos e concluímos. Para a Bárbara, eu queria que você falasse do nome do filme, né? Porque você passa para o feminino o Boca de Lobo, que é um espaço de esgoto, de entrada nos subterrâneos dos dejetos da sociedade. E transforma aquilo numa força vital, de onde sai muita luz, muita energia, muita vontade e tal. Então eu queria que você falasse como é que vocês tiveram a ideia desse nome. Para a Turma da Torre, eu só queria lembrar que passou aqui no festival ano passado um curta-metragem chamado Torre, não sei se vocês se lembram, que é um documentário em animação sobre os filhos do Virgílio e da Dona Hilda, que dá um depoimento pungente no filme, né, que é a memória das crianças, que ela conta que as crianças elas sacudiam o jornal pela fresta, e o filme é o olhar das crianças para aquele episódio. Então eu acho que se os dois forem exibidos comercialmente, né, no circuito exibidor juntos, vai ser uma coisa muito enriquecedora, né? Eu queria lembrar, além da trilha sonora, a presença da Internacional Socialista no filme, que levanta o filme dali em diante, ele toma uma propulsão muito mais vibrante, e a música do Caymmi, que é de extrema ternura, que é o canto de despedida delas. Então eu acho que essas músicas, essas duas, um hino revolucionário e um canto dolente de um compositor baiano, cultivador da preguiça e do amor terno, isso cria uma força muito grande no filme. A outra coisa que eu queria muito que os grandes artigos, grandes só no sentido do poder que eles têm na imprensa, não pela qualidade do trabalho deles, assistissem esse filme, porque se criou uma mística de que a Dilma é desarticulada, que não soma lé com cré e que ela comete barbaridades para expressar isso. E ela nesse filme... Ela nesse filme é de uma articulação e de um humor. Ela tem uma potência de boca, quando ela disse, eu me identifiquei profundamente, a Neuzinha também, que nós odiamos trabalhos manuais, e ela disse, eu preferia qualquer coisa, e ela jogar 15 dias de vôlei para não fazer trabalhos manuais. Então ela tem sacadas de humor, que se criou essa imagem sargentona dela, desarticulada, é o contrário, uma mulher profundamente articulada e tem humor, né? Agora como é que você vai ter humor com toda a burocracia estatal, uma parte gigantesca do parlamento te destituindo sem motivos claros, né? Aquela manipulação parlamentar. E por fim, eu queria destacar, Suzana, a questão da presença das jovens no filme. Eu acho que isso é muito importante porque, eu não sei se vocês se lembram, aquele filme sobre a Nouvelle Vague, Truffaut e Godard e a Nouvelle Vague,
o diretor do filme veio ao Brasil e ele falou isso. Eu não queria um filme com velhos dando depoimento sobre a novela Vague. Porque a novela Vague era um movimento jovem, ela foi feita por autores muito, muito jovens. Então, ele buscou mecanismos para que essa juventude daquele tempo também estivesse no tempo presente. E eu acho que com isso você criou, ia ter uma cena mínima, mas que é de uma força narrativa muito grande, que é quando elas estão cantando o Caymmi, e aí aparece um rosto jovem em primeiro plano cantando com elas, né? Então, elas na juventude e elas no presente cantando a despedida para a colega. Então, é isso. Aquele rosto jovem cantando é Alice Caymmi. Ah, é a própria Alice. Ah, mas aí representando a força jovem, claro. Como jovem. É. Jovem que ela é. Então, agora, por favor, a Marlene Socas, que é uma das donzelas. Jamais donzela. Isso. O senhor colocou a questão da liberdade, né? Se a gente construiu ou não um espaço de liberdade na torre. Eu acho, olha, modéstia à parte, gente, nós fomos e somos, continuamos ser e seremos sempre portadoras da liberdade, porque lutamos contra a ditadura, lutamos contra o golpe, lutamos contra o imperialismo, lutamos contra a colonização. Tudo isso está encarnado em nós, condensado ali na torre, porque era ali que a gente vivia momentaneamente. A gente não sabia se um mês, 2, 6, um ano, mais anos, a gente não sabia, mas isso pouco importava. Eu só relato para vocês uma coisa que aconteceu comigo lá dentro da torre. Havia um cartaz muito lindo, um céu azul, uma gaivota branca voando, e umas freiras foram lá nos visitar. E as freiras não têm uma compreensão muito dialética das coisas. Não tem. Não é? Não é? Aí ela virou-se para nós assim: ai, como deve ser triste para vocês ficarem aqui presas em frente a esse lindo painel da gaivota voando no céu. Eu disse para ela: de jeito nenhum. Meu corpo está aqui preso, mas só o meu corpo. Meu coração, meu pensamento voa pelo mundo inteiro. E era essa relação que a gente tinha com o mundo inteiro. Nós construímos um mundo, não foi? Um mundo nosso, um coletivo por conselhinho, conselhões. Nós tínhamos esse mundo que era nosso, que nós construímos. Não tinha nada a ver com a prisão, não tinha nada a ver com a repressão. Era a nossa organização, uma organização que já refletiu o futuro do coletivismo, né? De que todas as coisas sejam resolvidas pelo coletivo. Ou seja, eu acho que nessa questão, respondendo ao senhor, eu acho que nós tiramos de letra. Então, agora, para encerrar, a Bárbara responde do nome e aí a Suzana responde todas as questões levantadas em 5 minutos. Então, vou tentar ser bem rápido. Uma referência que a gente tinha, foi muito importante também, foi o livro da Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que foi lido, inclusive, durante o filme. Mulheres que Correm com os Lobos. E, então, foi muito forte durante o processo essa investigação da mulher selvagem, essa figura do lobo pra gente. Nós nos denominávamos lobinhas, né? A loba, a lobinha. E quando surgiu essa, dentro da narrativa assim, do filme, que esse lugar de proteção delas, que é debaixo da cidade, no subterrâneo, no bueiro, teve tudo a ver, né? A boca de lobo virou a boca de loba. E a nossa locação, inclusive, é muito interessante. A gente gravou no subterrâneo da Catedral de Fortaleza, todas aquelas cenas que eram da toca delas, as meninas sem blusa, né? Foi muito louco. É só uma observação. E colas, para responder. Eu quero aproveitar para falar do título do filme. Quando eu comecei a pesquisa, eu falei que ia fazer um filme com elas chamado Torre das Donzelas. Elas quase me mataram. Você não vai
a gente tem esse título horrível. Rita, porque eu não coloco meu nome nesse filme. Esse título machista e tal. Eu falei, mas é como ela conhecida, mas quem foi que colocou o nome? Porque o ex-marido dela, preso político, que ela mudou. Mas eu tinha uma ideia com ela de que eu desconstruí o nome desse filme ao longo do filme. Eu acho que o título do filme é desconstruído na última cena, por elas mesmas. Depois ela fez crítica, depois ela fez. Mas eu acho que é importante a desconstrução do título do filme no próprio filme, feita por elas, né? Sei lá aqui, conceito da câmera, closes e etc. Eu tenho, quando eu filmo, Damas de Samba foi um filme que eu fiz bastante assim, muito próximo dessas mulheres. Eu acho que quando é um pensamento talvez muito feminista da minha parte, mas acho que quando você se aproxima do corpo feminino, nos filmes, na maior parte das vezes, é uma aproximação de câmera que você está querendo dar visibilidade a algo que é fora dessa alma ou desse comportamento dela. Está tentando ver algum tipo de outra coisa, de atrativo nesse corpo, que não necessariamente seja a essência dessa mulher. O Torre, eu fiz questão de aproximar, principalmente, por exemplo, a gente tem coisas muito fechadas da Dilma, e de outras também, que a gente tem sempre uma imagem institucional dela, sempre uma câmera que está, né, no plano americano, que é o distanciamento institucional que a gente tem dessa pessoa. E com elas eu fiz questão de aproximar, chegar perto, eu queria quase entrar dentro daquela cabeça ali, daquela mente para entender. E em todas elas tinha essa aproximação. Então, sim, é uma coisa pensada, a gente quis se aproximar tanto dos corpos das meninas que foram dentro da torre, então, esses fragmentos de corpos, até porque eu não queria identificar que fosse o corpo da Rita, ou da Ana, ou da Marlene, ou da Lenira, que fosse, né, então esses fragmentos eles eram importantes para representar esses corpos coletivos que a gente tinha. Então, sim, a gente fez uma dramatização pensando nessa aproximação, chegar perto, chegar na essência, chegar na alma dessas mulheres. Relato da reinvenção. Não lembrar qual foi essa pergunta. Porque tem foi a Milton, que fala um pouco da... Eu não sei se eu consegui tirar muito a dor desse filme. Eu acho que de todos os meus filmes que eu tento evitar isso, eu acho que eu consegui muito. Eu acho que ele tem uma honestidade com o processo de tortura que elas viveram. Eles têm um processo dessa coisa da dor inicial de chegar na torre, de viver ali. Mas tem a virada, é o acolhimento delas, né? Quando elas são acolhidas ali, que elas olham uma para a outra. Tem uma frase que ficou fora do filme, que é muito boa, que é assim: eles jamais prenderiam a gente se soubesse o que ia acontecer dentro daquela torre. Porque todas elas se transformaram, e todas elas se transformaram em pessoas incríveis. Pessoas, né, não estou nem dizendo que é 100%, mas a Dulce Maia, que foi a primeira mulher a entrar na torre, ela criou uma escola de ensino médio altamente revolucionária no interior de São Paulo. Era uma produtora cultural de extrema relevância, uma pensadora do Brasil, né? E fora, uma pessoa que foi presa agora julga os casos de quem vai ser anistiado. Isso é uma virada da vida, assim, que para mim é uma das coisas mais mágicas. A Ana, ela anda com os coletivos militantes mais jovens do Rio de Janeiro, né? Ocupa DOPS, ela participa da cartografia de memória da cidade, brigando por esses espaços com os jovens, né? Então, assim, eu poderia ficar aqui horas falando delas, e acho que eu não sei se eu quis tirar a dor, acho que não, eu acho que a torre ela simbolizou, quando elas chegaram juntas, elas se uniram, essa dor foi bastante amenizada por essa sororidade entre elas. Então, acho que é isso, consegui responder essa pergunta? Oba-oba, felicidade da medida. Isso foi super... A Ana Mercer, que fala a última frase, uma das últimas frases do filme, que ela fala: a gente tem que fazer isso pro hoje, isso está acontecendo hoje. Que eu acho que é uma das frases mais importantes, né? E tantas outras. Mas ela fala assim: a alegria era uma forma de resistência. E aí eu vou até responder junto com uma outra pergunta, que é assim: será que eles davam os livros para elas? Não, isso tudo era uma desobediência delas, né? Como Lenira me lembrou aqui, é uma desobediência. A Dilma tinha a maior biblioteca embaixo de um assoalho. As revistas eram bastante duras, levavam tudo que elas tinham na cela, então não tinha essa condescendência deles de forma alguma. Tanto que diversas vezes uns eram tiradas, ia para prestar depoimento, possivelmente torturada também. Então, assim, quando elas recebem o direito ao banho de sol por conta do desfile de modas, você imagina que você está esperando o livro, chega vestido e você faz aquilo e aquilo acontece com você. Aí você conseguir, elas enlouqueceram, né? Então, assim,
E elas falavam sempre, a gente queria estar sempre bonita, a gente queria estar sempre arrumada, não no sentido da vaidade, mas a alegria como forma de resistência, que é algo que está faltando pra gente. A gente está deprimindo o estado das coisas. Está tudo tão difícil, a gente não tem força. E acho que uma das coisas para o qual esse filme deve servir, se é que ele tem que servir para alguma coisa, talvez não, mas é para nos inspirar a sermos mais alegres nessa luta, né? Eu acho que a gente precisa disso. Então, assim, foi uma dificuldade, mas ao mesmo tempo acho que a gente trouxe a medida certa. Assim, nós fizemos desfile de carnaval que a gente tirou, tinha outras coisas que foram feitas na torre. Eu tirei, eu cortei, tinha lá o abre alas que eu quero passar. Não, gente, não. As pessoas não vão entender isso, né? Porque eu acho que você tem que estar imbuído de um sentimento de entender que você não está se divertindo ali, que isso é algo político, porque ser alegre, ser positivo, ser firme é algo político, uma decisão que a gente toma na vida, né? Num mundo que só nos deprimiu o tempo inteiro. Então, estar ali aprisionado e falar, não, eu vou ser forte, e vamos aqui, segura aqui, me ensina inglês. Tem umas coisas lindas que ficaram de fora, né? Tipo, uma sabia falar inglês, ensina para outra. A outra, francês, ensina para outra. Culinária, elas saíram potencializadas de conhecimento. Elas se reuniam em grupos de discussão para discutir macroeconomia, para discutir os grandes pensadores, os grandes filósofos. E aí você entende por que elas queriam voltar para a torre, por que não queriam sair dali. Porque qual o espaço que a gente tem hoje para isso? A gente nem se encontra mais. Essa sociedade individualista, que a gente nem se encontra, ninguém quer perder nada. São mulheres que estavam dispostas a perder coisas para que a gente ganhasse algo maior, entendeu? E acho que hoje é isso, todo mundo quer se garantir, sabe? Quer se garantir ali, não quer ficar mal com fulano, ciclano, e não ganha nada. No fundo, a gente está todo mundo perdendo junto, entende? Então, eu acho que isso eu captei da torre e acho que isso eu queria que o filme passasse para as pessoas. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que estar disposto a perder, sabe? E para ganhar daqui para frente algo mais. Perder junto é muito melhor do que, sabe? Do que você ganhar sozinho, eu acho. Quantas mulheres passaram por torre? Só o Exército poderia me dizer isso oficialmente, mas pelo que elas me falavam, centenas de mulheres passavam por lá. Teve um momento, teve uma alta, tinha uns 70 e poucos, né? Você quer falar sobre isso? Foi grande o número de mulheres, porque passavam e iam para outros presídios. Tem uma estatística que diz que 16%, mas eu não tenho a fonte disso, das mulheres, dos militantes, todos, né, masculinos e militantes, homens e mulheres, 16% eram mulheres. A proporção não sei exatamente de quanto passou. Nós temos hoje na Comissão de Anistia 70 processos, que foram 72 mil processos, requerimentos que foram já avaliados. 30% desses depoimentos, desses processos, são de militares que foram perseguidos. 14% foram deferidos dos depoimentos que foram, dos requerimentos que foram solicitados. Enfim, um número grande, mas nós não temos essa estatística. O Memorial da Anistia Política, que é um memorial que é uma das fundamentais iniciativas da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça, ele está, a sua construção foi interrompida, é um convênio do governo federal com a Universidade Federal de Minas Gerais. Neste governo, eles barraram a construção. Então, ele seria o depositário de todos esses processos, de toda essa história nossa. E uma história que não seria contada pelos arquivos, o DOPS e os outros arquivos, são importantes, eles relatam, mas contada pelas pessoas que passaram e foram perseguidas políticas. Tem uma importância grande esse memorial, se a gente conseguir resgatar. Sobre a Suzana, ao mesmo tempo, mas ao longo passaram-se centenas de mulheres. Então, viram, né? 75 pessoas ao mesmo tempo, mas outros passaram rumo a outros presídios, né? Suzana, só para te dizer, rápido, e para você ser sintética, estão pedindo aí da plateia que você fique com todas as
donzelas, entre aspas, para uma foto final. E como nós não podemos prejudicar o debate seguinte, eu peço que seja tudo rápido. Quem tiver alguma coisa para falar, por favor, lá fora, então seja bem sintético. Eu parei na trilha, então a trilha era um dos dispositivos que a gente criava. Além de trazer objetos para as entrevistas, a gente trazia as músicas, né, que elas ouviam. A Internacional elas ouviam muito quando, principalmente no DOPS, quando elas estavam, ou alguém estava sendo torturado, eles começavam a cantar a Internacional para se fortalecer entre eles. Então, trazer a Internacional para dentro do filme era importante para reativar essa memória. Que memória você tem? Então, por isso é tão emotivo, e não pelo, eu acho que só pelo que a Internacional representa, mas por aquele momento que eles estavam vivendo, que eles acionavam a essa música como uma forma de união. A Suíte dos Pescadores, ninguém soube me dizer exatamente como ela surgiu como uma música de despedida, mas era a música que ela se despedia. E eu comentei essa história com a Alice Caymmi, e ela falou, por favor, me deixa ir lá, eu quero conhecer essas mulheres. Meu avô nunca soube disso, acho que a família Caymmi nunca soube que essa música foi tão forte para os ex-presos políticos, e ela foi voluntariamente lá fazer essa participação, essa intervenção. Sim, sim. Tinha muita música, gente. Acho que é isso que eu falei no início. Eu tenho material para fazer 10 longas. A Dilma articulada. Alguém falou sobre isso, Maria do Rosário. Eu sinceramente, assim, eu sou uma pessoa que sempre tento olhar as coisas de uma maneira mais neutra possível. E eu fiquei impressionada como eu estava tomada por esse sentimento que a Dilma realmente não é uma pessoa articulada. Quando eu fiquei diante dela e comecei a conversar, o nível de citação que ela tinha de livros, referências, o quanto a Dilma sem cortes, né, a entrevista dela eu tenho vontade de exibir na íntegra, sem cortes, porque o nível de referência que ela tem histórica, conhecimento de América Latina, sobre luta, sobre economia, sobre sociologia, é algo muito impressionante. E isso, pra mim, assim, eu acho que no filme a gente amenizou muito, tá? Tem pérolas dela que não estão no filme, a Célia sabe, porque a nossa preocupação também era ter uma narrativa horizontalizada das mulheres, é um coletivo. Ela não era mais importante do que ninguém, mas ela se tornou alguém de muita relevância. Mas eu não podia comprometer o filme com essa imagem. Mas ficamos fora de depoimentos muito brilhantes, assim, né? De uma extrema emoção, mas embasado de conhecimento político sofisticado. Só isso que eu queria dizer como documentarista, assim, a minha impressão. Eu acho que eu respondi tudo. Eu queria só chamar as mulheres. Ontem, fiquei tão nervosa na estreia que eu esqueci de falar que eu queria ter dedicado aquela sessão a Maria Luísa Bellotti, que foi uma das donzelas que estava no filme que morreu. E a Dulce Maia também, que foi a primeira mulher a entrar na torre. A imagem que vocês veem dela na torre entrando, ela já está bastante debilitada. Ela já saiu de um hospital e resolveu ir porque ela queria deixar registrado. Então isso para mim tem um valor histórico, assim. Eu queria fazer 5 milhões de corpos nas escolas, só para valorizar o esforço que a Dulce fez de estar lá com a gente. Entendeu? É isso. Eu acho que eu queria deixar de final assim, agradecer profundamente o Festival de Brasília por estar aqui, a comissão de seleção. Eu acho que a gente não poderia estar no festival mais adequado para discutir esse filme. E politicamente também não posso deixar de me posicionar em relação às questões de prisão política que a gente vive hoje no Brasil, e o grande silêncio que a gente vê. Né? A gente está vivendo um grande silêncio que relata o filme, né? Tinha um apoio da sociedade, é um grande silêncio. E eu acho que a gente tem que encontrar forças inspiradas não só nessas mulheres, mas na nossa vivência, né? O que foi conquistado, para que a luta dessas mulheres não tenha sido em vão, né? Que a gente honre cada suor, cada lágrima, sabe? Cada sangue que foi derramado pela luta pela democracia no Brasil.